Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao mais um webinar do Terra Empresas. E hoje o tema que será tratado é um tema de suma importância, que tem ganhado cada vez mais força e tem ganhado cada vez mais importância para as grandes, médias e pequenas empresas e pode ser muito útil para o público empresarial como um todo. Com a gente aqui na Vivo, focado com o tema de inteligência artificial e dados, quarta plataforma e outros assuntos relacionados a isso. Então, o primeiro papo aqui, eu queria que vocês se apresentassem. Cláudio, conta um pouco de você, sua história, o que você faz aqui. E depois, Vitor, você também pode falar um pouquinho sobre você. Obrigado. Bom, eu sou o Cláudio Queda, né? Eu sou o diretor da quarta plataforma, que é a plataforma de dados e inteligência artificial da Vivo, do Grupo Telefônica. Meu histórico, eu sou engenheiro, né, de automação e sistemas, vulgo mecatrônica. Tenho mestrado em inteligência artificial, né, e estou especializado em transformação digital desde 2014 pela Singularity University, né. Então, bastante tempo já na trilha da transformação e na criação de assets para a era digital. Né. Legal. Legal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Lentini Faria. Sou formado em Engenharia de Telecomunicações, tenho mestrado também na área de Engenharia de Software com ênfase em Inteligência Artificial. E aqui na Vivo, eu sou o gerente sênior, né, da divisão de Aura, que é a inteligência artificial da Vivo. Eu acho que a gente pode falar ao longo aqui desse webinar um pouco mais sobre as tecnologias e o que a gente faz aqui. Legal, gente. Então, eles já se apresentaram, agora a gente vai colocar alguns temas, como sempre a gente faz. A gente deixa as perguntas, as que forem chegando, a gente vai eventualmente respondendo ao longo da conversa que a gente tiver, ou senão a gente deixa para o final, se as perguntas chegarem mais para o final. As perguntas que não forem respondidas agora, a gente depois responde para vocês através das redes sociais ou os e-mails. Vamos lá, então, para o primeiro tema da discussão. Efetivamente, que eu acho que é a dúvida que muita gente tem, as pessoas ainda não entendem claramente e como isso pode ajudar, mas enfim, o que é inteligência artificial no final do dia para esse pequeno empreendedor, para esse empresário que está montando o seu negócio, o seu pequeno comércio e quais as aplicações que assim a gente considera mais comuns para eles, que eles mais poderiam se aproveitar nesse momento da inteligência artificial. Bom, posso começar então aqui? Por favor, Vitor. Vai lá. Os dois fiquem à vontade para a gente discutindo sobre isso. Vou tentar, obviamente, simplificar todos os termos para que a gente consiga abranger o maior número de pessoas aqui, né? E explicar de forma bem clara esse conceito, né? Inteligência artificial, na verdade, ele vem desde a década de 70. É um estudo muito forte, né, que vem na academia, ou seja, nas universidades, desde a década de 70, onde o primeiro grande experimento, vamos dizer, foi feito, uma pessoa que tentou fazer com que a máquina entendesse a voz do ser humano, ou transcrevesse o que o ser humano estava falando, como se fosse o ouvido de um ser humano. Então, a prática de inteligência artificial é fazer com que a máquina se pareça mais com o ser humano, ou tenha sentidos ou formas de pensar como o ser humano faz. Isso se arrastou por muitos anos em academia. Nos últimos 10, 15 anos, esquentou mais no mundo corporativo. Então, hoje, a ideia principal é, desde a máquina poder ver, né, tipo, enxergar, detectar padrões em texto, interpretar o que está sendo falado com ela, né, principalmente. E só para diversificar um pouco, né, tem uma grande área embaixo de inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina, ou machine learning, que é bem famoso esse nome, onde existem algoritmos, ou softwares, ou máquinas que aprendem, que tiram um sentido em relação a um grande volume de dados e como se aprendessem sozinha, mas não é bem isso, né? Que é o supervisionado, que é o não supervisionado, e tem os tipos de algoritmo ou máquina que aprendem e dependem do ser humano, né? Prover informações, prover conjunto de dados que façam sentido para ela aprender. Como se fossem, ela necessitassem de professores, de universitários ou de segundo grau, terceiro grau. Você quer falar um pouco das aplicações também, Kido? Um pouquinho da minha visão aqui de inteligência artificial, né? Então, realmente, a inteligência artificial, apesar de ser o motor da era digital, ela não é de agora, né? Realmente é uma tecnologia de começo de 1970, na verdade são algoritmos matemáticos, né? São redes neurais
E eu acho que a aplicabilidade na área digital que é muito legal, que é o que você está perguntando, qual a aplicação, né, para baixar os custos e para ser usado mesmo por pequenas empresas, né? Eu acho que a inteligência artificial ganhou muita força nos últimos 5 anos, porque as grandes empresas de tecnologia estão criando, na verdade, as plataformas de inteligência artificial, né? São enablers, né, que são todas feitas na nuvem, onde mesmo empresas ou técnicos que não têm um grande conhecimento em programação são capazes de implementar use cases práticos, né? Então, por exemplo, não é muito complexo você criar um chatbot no Facebook, criar alguma coisa que fale com o WhatsApp. Então, assim, existem muitos conectores, muitos meios mais simples que os grandes fabricantes estão criando na forma de plataforma que democratizam o uso da inteligência artificial. Eu acho que antigamente a inteligência artificial você tinha que ser um PhD em matemática para você conseguir criar alguma coisa, né? Eu, quando fiz lá o meu mestrado, eu quase tive que fazer matemática para conseguir entender a lógica daquilo ali. Muitos são estatísticos, muito, né? Mais difícil. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, essa tecnologia que era muito complicada, ela se descomplicou. E acho que o grande evento foi o lançamento da tecnologia cloud, né? Então, dentro da cloud, os provedores têm bibliotecas. E as bibliotecas de inteligência artificial hoje são muito comuns, né? Você olha a IBM, a Google, a Amazon, todos eles têm grandes bibliotecas de inteligência artificial. E, por exemplo, no nosso caso, a gente usa várias bibliotecas da Microsoft, né? Da Azure. Então, assim, tudo isso facilita a vida do programador e aumenta a velocidade e democratiza. Mesmo pequenas empresas com um pouco de expertise técnico são capazes sim de implementar soluções de inteligência artificial. E aí até em cima disso, Ikeda e Vitor, que vocês comentaram, na prática hoje até um pequeno empreendedor ele poderia então aplicar essa inteligência artificial no seu negócio. Sim. Ele poderia buscar alguma ferramenta que hoje está democratizada, pelo que você comentou, e ligar ao seu negócio digital. Sim. Bom, eu, além de trabalhar aqui na Vivo, já fui empreendedor digital, então posso te falar, 2016, 2017, a minha diversão era criar startup, né? Então, eu fiz uma startupzinha e, na verdade, a gente criou, usando ferramenta de automação do Facebook, um robô que respondia as perguntas de clientes a respeito de produtos que a gente vendia no e-commerce, né? Então, assim, nada muito difícil, um estudo de 1 mês você consegue aprender como é que funciona esses conectores, você não precisa nem ser programador, existe um nível hoje de self-service que você consegue realmente implementar coisas mais simples, mas com uma utilidade bastante interessante, por exemplo, para quem não tem hoje um call center ou não tem um sistema de atendimento automatizado, né? Até, Rony, pegando o gancho, né, eu queria dar uma visão de outras aplicações, né, em várias indústrias. Acho que o Ikeda falou muito bem da principal aplicação hoje de inteligência artificial que materializa em um tema que a gente vai falar um pouco mais, né, de chatbots. Que esse é o grande filão, é o que é mais fácil de colocar no ar. Mais visível, né? Está mais visível, está todo mundo, muitas empresas tentando fazer, como a Vivo e aqui a nossa diretoria, né, tentando, já implementando com ótimos resultados, né, com a Aura. Mas existem, por exemplo, aplicações desde o meio médico, de análise de imagens para detecção de doenças ou sintomas de doenças, até laudos médicos, tem gente pesquisando ou implementando efetivamente no business mesmo, no negócio dele já isso. Carros autônomos, a gente vê aí várias discussões saindo que necessita da inteligência artificial para tomada de decisão ali no momento, né? Porque o carro não é dirigido teoricamente por ninguém ou não será dirigido por ninguém. Enfim, tem uma gama de aplicações, porque realmente, como eu estava dizendo e reforçando o ponto do Ikeda, isso era muito focado aquelas pessoas de rato de laboratório, que o pessoal falava, de universidade, que desenhava, escrevia o programa efetivamente, pesquisava algoritmos e formas diferentes de aprendizado de máquina, e que hoje isso está empacotado de uma maneira que, se a pessoa tiver um pouco de skill técnico, ou até sem skill técnico em algumas ferramentas, ele monta um flow, um fluxo, e cria combinações entre dados, inteligência artificial, com componentes de inteligência artificial das plataformas, e é fácil treinar.
não é algo que eu preciso rodar um algoritmo num servidor, é algo que você treina ali com APIs e as plataformas das várias empresas aí no mercado, as grandes tecnologias já fornecem. Enfim, está muito mais democratizado, está muito mais fácil de usar nas empresas. Então ela esquentou muito, ela saiu do mundo universitário e foi parar no mundo empresarial quase que num movimento quântico, assim, do dia para a noite as pessoas começaram a ter grande vontade de usar e aplicar, porque é muito difícil tirar sentido de um grande volume de dados com programação ou a forma de fazer software da maneira que a gente fazia antigamente. Você precisa de algo probabilístico, algo que ache com X% de certeza que aquela informação ou aquele conteúdo está correto ou não. Por exemplo, tradução de texto. Como que você vai montar um monte de regra de negócio? Imagina, se aparecer a palavra I, se aparecer a palavra am, é eu sou em português. Não é assim que se faz. Não é. Então você precisa treinar um algoritmo com vários exemplos para que probabilisticamente ela te diga, I am deve ser eu sou com 99% de certeza. Mas não é cravado, vamos colocar assim, né? Então é um outro paradigma de programação também. Mas é legal vocês colocarem isso, porque esse é um tema que a gente conversa com o público do Terra Empresas, o público em geral, mas o Terra Empresas tem muito empreendedor e às vezes acha que a inteligência artificial não pode ser útil. No final das contas, tem duas utilizações aqui que vocês comentaram, que uma que é a questão mais tangível que o Ikeda comentou, que é a questão de como se comunicar, se relacionar às vezes com seus clientes, né? Perfeito. E tem uma questão mais até back, né? Por trás, que é tomadas de decisões mais efetivas, mais assertivas ou mais rápidas, né? Porque hoje em dia, às vezes, o empreendedor nem tem tanto tempo no dia a dia para isso, né? Não, e eu acho que tem uma aplicação, você estava falando de coisas práticas, né? Pô, quem que já não pegou um Uber e não usou um Waze e nem sabe que tem inteligência artificial por trás daquilo, né? Acho que o Waze é um dos cases mais complexos de Big Data / inteligência artificial que existe, que é um reroteador olhando o trânsito da cidade, que na verdade ele não olha nada, ele olha o celular de todas as pessoas pela cidade e ele, pela movimentação e pela velocidade, ele sabe se as pessoas estão andando rápido ou devagar. Então, e refaz a rota, né? E tem um case que, na verdade, esse case eu acabei conhecendo dentro de um centro em Seattle, que eu nem sabia que era assim, que é um case da Rolls-Royce, né? Eles monitoram todos os Boeings do mundo. A trepidação na cabine é monitorada e, na verdade, pelo tremor que tem na estrutura do avião, ele sabe se tem alguma peça falhando. E ele dispara a entrega da peça antes do avião pousar. Nossa, bacana. E tanto que tanto que hoje as companhias aéreas não pagam mais por um serviço de atendimento. Eles pagam como um seguro. Então, assim, o que eles pagam? Fala assim, olha, um SLA. Então, assim, o que é um SLA? É um nível de serviço. Em qualquer lugar do mundo, se um avião estiver tendo uma falha, a peça vai chegar antes do avião pousar. Isso é a nova realidade. Isso é a nova era. Isso é inteligência artificial, aplicada na prática. E todos nós viajamos de avião, então, obviamente, todos nós ou estamos usando o Waze, ou estamos andando de Boeing, ou estamos pedindo um Uber por aí. É isso aí. Sem dúvida. Legal. O próximo tema afinal, a gente até comentou da tangibilidade do contato com o cliente. Isso. Né? Você comentou até da sua experiência, né, Ikeda, do passado, das suas startups, da sua experiência empreendedora. Muita gente entende a inteligência artificial, a gente já falou outros casos, mas muito para o atendimento, né, para o cliente, seja para venda, seja para atendimento, seja para suporte, enfim. E isso para o público em geral se transmite através do chatbot, né? Isso. E aí, afinal, então, é legal a gente discutir isso. O que é esse chatbot por trás? Acho que o que é legal, né? Posso falar do chatbot aqui? À vontade, cara. Então, assim, existem vários tipos de sistemas de interação com os usuários, tá? Então, os mais simples, que são os chatbots, são sistemas, como o Vitor falou, são fluxos que você cria do tipo, se a pessoa escrever A, responde B. Se ele me perguntar A mais B, responda C. São lógicas bastante programadas. E se alguém perguntar alguma coisa que não é A, nem B, nem C, o chatbot não vai saber te responder. Ele vai te soltar uma resposta genérica do tipo, não sei responder isso. Isso é um chatbot simples, que é o que eu estava te falando, que é o democratizável. Eu acho que assim, o chatbot, o irmão do chatbot é o assistente virtual. Então, assim, qual que é a diferença de um chatbot para um assistente?
Primeiro que o chatbot, geralmente, ele vai atender chamados digitados. Então, assim, ele não entende comandos vocais. Enquanto que um assistente virtual, ele consegue fazer a transcrição da fala humana, ele consegue criar, que a gente chama de desambiguação. Tem ruído de moto passando, tem ruído de avião, tem pessoas falando atrás. Então, como é que eu consigo fazer a tradução de um som com ruído em uma palavra? É algo bastante complexo, né? Então, tem uma tecnologia, né, que chama Speech to Text, que exatamente é especializada nisso. Ela transforma sons não puros em transcrições que, na verdade, podem ser interpretadas por um sistema de inteligência artificial. E aí, qual que é a diferença do assistente? É que se por trás do chatbot você tem um fluxo todo programado, por trás de um assistente virtual você tem uma base de conhecimento que faz o quê? Tudo funciona por probabilidade. Então, assim, no fluxo é determinístico. Se você falar A mais B, responda C. Quando você está num assistente virtual, ele consegue interpretar e criar as probabilidades. Olha, se ele falou laranja e falou café da manhã, provavelmente eu estou vendendo um suco de laranja. Então, ele consegue fazer esse nível de interpretação. Tá? Não necessariamente você tem que já escrever o fluxo todo certinho. E é isso que é o legal, porque você precisa de um ser humano para treinar, porque às vezes o assistente virtual vai cometer erros. Ele vai chegar a conclusões erradas. E aí você tem que retreinar o robô do tipo, olha, a tua resposta foi incorreta. O correto para esse raciocínio, que a probabilidade, por exemplo, foi de 70%, era A e não B. E aí você corrige o assistente. E acho que o terceiro nível seria uma Skynet, né? Aquilo seria um sistema de inteligência artificial que controla tudo, que controla todos, mas isso ainda é uma ficção, né? A Skynet não existe. Ainda estamos nos assistentes virtuais, tá bom? Tá bom. Que já está bem avançado, né? Está bem avançado. Tá bem avançado. Comentando um pouco, né? Por causa da abreviação é chatter, que é uma pessoa que fala, e bots é de robot, né? Então seria o robô que fala com a pessoa, é como se fosse isso, né? Na tradução literal para o português. Acho que o Ikeda traduziu muito bem, eu tenho só uns outros pontos para colocar, né? As inteligências, igual o Ikeda falou, esses níveis de formas de fazer chatbot melhoraram e foram sendo aperfeiçoados por conta de algo que ele também já comentou, que a gente conversou na pergunta anterior, né? Com a democratização e a facilidade dos desenvolvedores e empresas acessarem formas de treinar esses bots de maneira bem mais complicada, que era complicado antigamente, que agora é bem mais fácil, deu mais inteligência para esses chatbots atuais, ou assistentes virtuais, como o Ikeda comentou, né? Então, assim, eu acho que trazendo para um outro lado, né? Chatbots hoje ajudam as empresas é o começo da digitalização do atendimento das empresas e dos clientes. Então, o cliente é algo que 24/7 está ali disponível no site da tua companhia ou no site da empresa A ou da empresa B, tirando dúvidas rápidas, sem filas, vamos colocar assim, e aprendendo cada vez mais para poder, obviamente, prover informações para aquelas pessoas, né? E esse aprender mais não é um robô igual a Skynet, né? Tem um grupo de pessoas por trás ensinando esse bot, exatamente, que a gente vai falar um pouco depois, né? Mais para frente. Então, assim, o conceito de chatbot tende, na minha modesta visão aqui por estudos, crescer ainda mais ou permear, porque ele é o grande motor do começo do relacionamento digital. Ele vira um canal muito melhor, principalmente para as novas gerações que não gostam de falar ou ligar. Pode integrar ele nos principais canais de terceiros, como WhatsApp, Facebook, que é o que a gente faz com a Aura aqui hoje na Vivo. Até já veio uma pergunta, e que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos conversando, por isso que eu já vou aproveitar para inserir aqui na discussão, tá? A Nádia Gentil, ela pergunta, chatbot é melhor que assistente virtual? Eu acho que a questão, de repente, tem que ver a necessidade da aplicabilidade do que ela precisa. Por exemplo, se você quer fazer perguntas e respostas, que você normalmente teria lá no seu call center, e você quer automatizar isso, obviamente o chatbot é uma solução mais barata, mais simples. O assistente virtual seria, na verdade, o next step, né? Então, assim, você fez o chatbot, resolveu os seus fluxos mais simples e você quer ir além, né?
Então, por exemplo, né, quem já viu a assistente virtual do Bradesco, né, que pergunta lá que se você comer lá biscoito com manga, o que que acontece? Não lembro qual era a combinação, mas tirando a brincadeira, é mais ou menos isso, né? Tipo assim, o robô vai te fazer uma resposta e muitas vezes é engraçado. Não sei se você já perguntou para Siri, né, Já. o que é carnaval, né? E aí ela, né, brinca ali com um sambinha com ali e samba. tal. Então, assim, ele humaniza o contato com o cliente, né? Então, o chatbot sempre é uma resposta assim, 1 mais 1 igual a 2. No assistente virtual, você já consegue colocar um pouco de humano na relação. Então, por exemplo, você consegue falar, olha, se o cara perguntar sobre o carnaval, responde o que é e toca um sambinha, fala alguma coisa, fala Torna a alguma coisa experiência um pouco engraçada, melhor, entendeu? Então, né? assim, você já consegue mudar a relação sua com o seu cliente, criando uma resposta não totalmente matemática para algo que você perguntou. Eu acho que o assistente virtual também veio por essas empresas como o Google, o Google com o Google Now, né, o Google Assistant, a Siri com a Apple, né, a Apple com a Siri, para poder mudar a relação que a gente tem ali no mobile, né? Ela pode... Eles estão embarcando essa tecnologia que está muito embrionária ainda, perto de onde pode chegar, igual o Ikeda falou, mas que já está aprendendo sobre você, que já te facilita a vida em alguns comandos. Fala, Siri, cria um novo apontamento na minha agenda. Ela já vai e vai criar. Eles estão tentando testar um modelo onde é realmente um assistente virtual. É igual o conceito de um assistente em casa, sabe? E o Google Home é a mesma coisa, né? Só que para sua casa como um todo. Enfim, com a tecnologia evoluindo, essa tecnologia de entendimento de fala melhorando muito mais, conversão para texto, né, no final das contas, ela verbalizar também, fazer uma interação quase humana com você e entender cada vez mais comandos e o que você está querendo com aquela intenção, aquele motivo por perguntar, vai criar pode criar no futuro até a extinção dos apps mesmo no aplicativo, onde você só vai falar com o celular e ele vai resolver tudo para você, abrir um app, falar com a Vivo direto, me conectar com a Vivo, me conectar com uma outra empresa, com um banco, enfim, né? Então acho que tem um caminho longo aí, um caminho bem grande para os assistentes virtuais, que ainda estamos aí para ver o que vai sair disso tudo. E até, eu acho que é um próximo etapa, né? Que a gente vai discutir aqui agora, já em cima do chatbot, em cima de assistente virtual, enfim, uma próxima geração, como o chatbot acaba mudando o futuro das profissões, né? Eu acho que a gente cria uma oportunidade enorme, né? O que você comentou, né, Vitor? Você estava até falando de tem que ter por trás uma inteligência, tem que ter um ensinamento, tem que ter humano. É humano, por trás tem um humano ainda. Como é que isso muda as profissões no futuro? Como é que vocês entendem isso? Assim, na nossa visão aqui, podemos falar pela Vivo, né, aqui, né? A gente entende que a inteligência artificial por si só não existe pra gente. A gente usa a inteligência artificial, obviamente, para digitalizar e melhorar a nossa relação digital com o nosso cliente, através da Aura, que é a inteligência artificial da Vivo, que hoje está em mais de 20 canais, tem mais de 40 milhões de interações desde o lançamento dela. A gente acerta 80% do que mais de 80% do que é perguntado para ela. Já integramos isso na URA, né, no call center, já integramos no WhatsApp, no Facebook, no Google Assistant, para poder prover para os nossos clientes a maior gama de experiência. Onde ele quiser falar com a gente, com a Vivo está lá para ajudar ele. Legal. E para simplificar a vida dele, trazendo segunda via de conta, detalhe de plano, etc, etc. E aí, para que isso seja viável, a gente tenha atingido esses números que eu acabei de comentar, a gente precisou, como a gente está baseado em aprendizagem supervisionada, que eu comentei lá no começo, eu preciso de um humano, eu preciso de um professor. Eu preciso de professores para a Aura. E o professor para a Aura, a gente acabou aqui montando uma área que chama Centro de Treinamento de Bots, ou carinhosamente apelidado CT Bots, que tem aí os melhores atendentes do call center, foram transicionados para essa área. De uma profissão a outra. De uma profissão para outra. Então, ou seja, de atendente a professor de robô. Exatamente. Estou transformando essa profissão e eles hoje, diariamente, leem quase tudo, né? Grande parte do que os clientes, porque é muita coisa, né? Que os clientes falam com a Aura, entende onde ela errou, por que ela errou, e dá feedback para o meu time técnico, para o nosso time técnico, retreinar essa inteligência. Então, ou seja, eu até dar espaço para o Ikeda falar um pouco mais, né, porque ele também foi um dos pais dessa área, assim como eu, né, e as áreas de atendimento aqui da Vivo,
Mas a gente está transformando a profissão, é muito bonito. E cada vez mais esse time só cresce, não diminui. Então a gente está transformando profissões e dando mais ainda oportunidade dessas pessoas usarem ainda mais a parte do cérebro delas para ajudar a Viva a transformar o atendimento. E não só isso, a gente usa pessoas como, por exemplo, contratamos né, jornalistas que redigem como que, seguindo o guideline e a branding da Aura, a marca da Aura, como que a Vivo deve se posicionar de maneira digital com esses clientes. Então estou também transformando a profissão do próprio jornalista. O jornalista uma nova hoje... possibilidade para o profissional. Exatamente. Um jornalista hoje aqui, ele é chamado de linguista. Ou seja, uma nova profissão também. Que é uma nova profissão também. Ele está dizendo como que a Aura deve responder. Ele que dá o tom da Aura. Olha que legal, criamos já 2 profissões, né, Kito? Eu acho que o legal da era digital, da Aura, de tudo que a gente está vivendo é exatamente isso, né? Muitas vezes as pessoas têm medo da tecnologia, do tipo, nossa, essa tecnologia vai acabar com o meu emprego, vai acabar com a minha vida. E hoje eu fico, por exemplo, né, eu vejo a Aura, que a gente ainda está na primeira etapa dessa inovação, que é a simplificação de acesso às informações, mas de verdade a Viva tem a intenção de se transformar numa empresa customer-centric. O que é isso? Né? Que é centrada realmente nas necessidades da pessoa e não uma empresa que tem várias ofertas e que vai acessar ela através das ofertas. Né? Então, assim, ao invés de eu ficar tentando acertar a oferta para uma comunidade de clientes, eu vou conhecer muito melhor uma pessoa e vou realmente me posicionar como o assistente dela. Né? Então, eu vou fazer experiências e use cases, né, que é o que a gente cria no robô, que vão no sentido de melhor entender o cliente, melhor atender o cliente, criar facilidade. Então, aquilo que você ligava no call center e você demorava alguns minutos, de repente você faz em segundos usando o sistema. E no canal que você quiser, né, No canal que você quiser. Por outro lado, assim, poxa, não vou ficar tendo que ficar olhando um portal e procurando uma informação. Cara, fala, o próprio assistente procura para você a informação e te traz. Então, assim, são casos muito simples que são aplicáveis a qualquer empresa, né? Poxa, quem que não tem uma empresa, tem clientes e quer descomplicar a vida dele e quer que esse cliente ache que a sua empresa é a melhor empresa do mundo. É aquela empresa que entende bem o seu cliente. Então, eu acho que hoje o assistente pessoal, o chatbot, são ferramentas úteis para quem quer se aproximar do seu cliente final, quer entender ele melhor e quer se comunicar melhor com ele. Eu acho que, até complementando, puxando o gancho, acho que foi também, não sei se eu estou correto, me corrija se eu estiver errado, mas dos seus pontos é assim, a gente também está transformando a profissão das pessoas que fazem Customer Experience, ou desenham User Experience. Isso, é outra profissão também. Porque essas pessoas... Se a empresa quer aproximar do cliente, mas não tem aquele contato humano mas sim humanizado, as experiências têm que traduzir isso. Então as pessoas de CX, o X, né, que a gente chama de UX... CX, Customer Experience. Customer Experience, obrigado. E o X, User Experience. Essas pessoas estão pensando assim, bom, como é que esse robô vai ser agradável para o meu cliente? Isso. Como que ele vai transformar... Então, ao invés dela pensar em produto tipo um carro que tem que ter roda, porta aqui, placa ali, farol aqui, ela está pensando agora como que um chatbot vai transformar a vida, o relacionamento meu com o meu cliente. Né, Iquido? Legal. Não, eu acho que assim, o legal desse novo mundo, por exemplo, eu vim do mundo de tecnologia, então assim, eu não vim do mundo de marketing, né? Marketing acabei conhecendo agora, mais nos últimos 5 anos, por ter trabalhado também no mercado de mídia. Tá. O que eu percebo assim fortemente é que, por exemplo, na minha equipe hoje, esse profissional que o Vitor estava falando aí do Customer Experience, são profissionais, muitas vezes psicólogos, são designers, são pessoas de criatividade altíssima. Por quê? Não é fácil escrever uma experiência que encanta o usuário. Experimenta pegar uma folha de papel de manhã e falar, vou mudar minha empresa aqui, eu vou criar uma user experience nova.
Meu amigo, é difícil. É difícil. Não sei se você já tentou escrever uma história em quadrinhos. Meu amigo, eu sou ruim de desenho pra caramba. Meu. Eu não consigo fazer desenho em quadrinho, fica um monte de caixinha e bolinha. Tá, Tem que criar um roteiro ainda. Cara, os caras são artistas. Eu olho assim e falo assim, meu Deus, isso é uma obra de arte, né? Esse cara faz eles chamam de storytelling, né? O cara cria um storytelling todo bonitinho, ele vai te ligar, ele vai falar isso, depois vamos falar aquilo, isso vai ser bom. E aí a gente tem um laboratório que chama Vivo Labs, que está entre, né, os melhores da América Latina, onde a gente convida usuários para testar as storytellings que a gente criou. Então, assim, a gente não inventa uma coisa e coloca no mercado. As experiências são criadas e elas são testadas com clientes reais, entendeu? Do tipo assim, ó, o que você achou dessa história aqui? Melhorou a sua vida? Qual o valor agregado disso? Então, antes de qualquer experiência ir a mercado, ela é super testada e super validada, né? Então isso para uma startup é muito difícil. Eu não tinha laboratório nenhum, né? Fazia lá minhas bolinhas e meus quadradinhos e vambora, né? Vida real. Essa é a vida do empreendedor digital, né? Aquele cara que você tem um computador e você tem um sonho e vai lá e faz, né? Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Mas é fato que esses designers estão aprendendo e tem estudos de mercado e tudo mais que também guiam, mesmo em empresas menores, como que deve ser desenhada essa nova experiência, né, Iquido? Para chatbots. Na verdade, a gente falou de 3 novas oportunidades, né, de profissão. Sim, profissão. Citamos só 3. Citamos 3, e além dessas 3, eu acho que o que muda também para os profissionais, para os empreendedores, eu acho que eles também, com a inteligência, com o chatbot ou algo mais automatizado, eles vão ter tempo para focar mais no negócio deles também. Eu acho que eles vão ganhar mais oportunidade também, além de gerar outras profissões, mas eles vão ganhar mais oportunidade de buscar o principal, o core do negócio dele. Não sei se você já foi empreendedor digital, mas ainda eu te falo. Olha, quem monta uma empresa já tem um primeiro problema. Tá bom, meu cliente vai ligar onde se der um problema? É isso. Cara, você tem noção de quão caro e quão difícil é você ter um call center? É fácil quando você tem 1 milhão de chamados. E se você é uma empresa nova? Cara, eu acabei de nascer. Aí eu não sei quantos clientes eu tenho, eu não sei quantas pessoas vão me ligar, eu não faço a menor ideia de nada. Eu quero abrir a empresa. Aí você imagina você abre um site lindo que não fala com o seu cliente e o cliente tem um problema e quer falar com você. Vai ligar no seu celular? É isso. Entendeu? No mínimo você vai falar assim, pô, vou pôr meu WhatsApp lá, pelo menos, né? Vou colocar alguém no WhatsApp do lado de cá para poder conversar. É isso, entendeu? Eu acho que hoje a tecnologia ela é um enabler e daí que surgem as profissões, tanto para fazer a tecnologia acontecer, quanto de pessoas que querem ser empresários e que não precisam muito mais do que um computador, entendeu? É isso. Perfeito. O outro tema que a gente pode abordar, antes de vir já para algumas perguntas que estão aparecendo, a gente já está falando sobre isso, né? A gente pode reforçar esse tema aqui, que como essa tecnologia, ou essas tecnologias, né, vocês deram alguns exemplos, né, podem mudar a empresa hoje, podem mudar o negócio do pequeno empreendedor. A gente já acabou de falar de um exemplo, né? Assim, o cara vai montar a sua empresa e é o que você falou, o cara às vezes não tem nem condição de medir o que ele precisa de atendimento, o que ele precisa para vender, como é que vai funcionar, mas ele tem que estar estruturado minimamente ou preparado. Eu acho que hoje a tecnologia ajuda ele a estar preparado. Sim. E está trabalhando a favor dele, né? É isso, é desmistificar esse negócio que a tecnologia, eu acho que ela vai ajudar a contribuir para a empresa, para o negócio, para a geração de receita. Eu acho que esse é um tema super relevante, que às vezes o empreendedor fica com receio justamente disso. Você comentou, você montar uma empresa de cara, você ter um call center é custoso. É difícil, então, assim, né? Para quem eu ligo, né? Quem que vai me prover serviço? E também as novas empresas hoje, a maioria das startups que recebem investimento para continuar na jornada, elas não deixam de ser, elas são empresas já tecnológicas. Exato. O que é o Nubank? É um banco com uma mega área de tecnologia, desenvolvimento. E CX não é um banco que nasceu como banker, com a agência e depois se digitalizou. Só para dar um dos 1000 exemplos que a gente pode dar. Né? Então, tecnologia, para mim, hoje não é nem um enabler mais, já é o principal ponto das empresas, independentemente da indústria que ela vai entrar. Né? Inclusive, para empresas mais tradicionais ou mais já com quase 100 anos ou mais de 100 anos, como a Vivo,
ela mesmo, igual o Ikeda falou, ela quer se transformar numa empresa mais digital do Brasil. Vem trabalhando forte. Exatamente, e vem trabalhando forte para isso. A Aura é uma das iniciativas, apenas uma das iniciativas. O Vivo Labs é outra grande iniciativa que a Vivo fez. Canais digitais, os vários canais digitais que a gente tem, é uma terceira grande iniciativa. E agora tem muito mais o que fazer aqui. Enfim, mas tecnologia é o enabler disso tudo. E, obviamente, inteligência artificial está vindo a reboque. Porque antes, pensa só, quando alguém no passado, queria tirar insights para saber como que o que o cliente dele estava pensando, ou que produto ele deve vender para aquela gama de cliente, ele mandava pessoas na rua para fazer entrevista, ele tem dinheiro, ele tem um poder financeiro, né? Era quase um bloco ali de empresas único. Ele mandava pessoas lá para, obviamente, fazer pesquisas, tinha pessoas redatores, tinha pessoas que consolidavam dados e tudo mais para criar insights para essas empresas. Empresas pequenas que disruptaram, né, fizeram a disrupção de alguns mercados, vieram com outro driver. Peraí, eu não tenho esse recurso, foi o que a Keda falou. Como é que eu aplico tecnologia? E agora? A pergunta agora é, como é que eu aplico inteligência artificial? E o que a inteligência artificial já vai me trazer como resultado, vai me trazer de vantagem. Então, eu posso, obviamente, hoje saber, em média, o que os clientes estão tentando falar comigo, fazer uma solução que vai aprender com isso, ou até atender melhor o meu cliente, porque eu sei o que ele precisa de mim, antes dele mesmo saber que ele precisa. Então, hoje, isso está na mão de todo mundo. Se você contratar bons técnicos, vamos dizer assim, e uma boa plataforma, ou monta a sua plataforma de produto, né? Produtiza a sua oferta para o mercado de maneira assertiva e adequada tecnicamente, você consegue plugar motores ou fazer motores de aprendizado usando machine learning e outras perspectivas de inteligência artificial para gerar insights para toda a empresa, mesmo sem ter aquele poder aquisitivo financeiro que as grandes empresas tinham no passado. Isso. E por isso que elas passam na frente, às vezes, de algumas outras empresas e causam problema para aquelas outras empresas. Sim. Uber, por exemplo, né? Antes você era obrigado a entrar na rua, fazer assim, para um táxi parar para você. Hoje você está dentro de casa, com menos risco e chama. Ele não precisou contratar vender nenhum alvará, por exemplo, né? Posso dar um exemplo. Acho que é legal. A era digital veio para ficar, né? Então, assim, que é legal e também meio, na verdade, pouco divulgado é que a gente viveu séculos na era industrial, né? A matriz da era industrial era o petróleo. Então, se você pensar, tudo era em torno do petróleo. Era a gasolina, os países ricos eram os países árabes. Quem tinha o petróleo detinha o poder. Então, assim, o plástico, toda a indústria que você vê que moveu toda a nossa vida, né? Quem nasceu na década de 70, 80, 90, 2000, nascemos na era digital. Desde 1789 estamos na era industrial. Estamos na era industrial. E aí, o que aconteceu na era digital é que o dado passou a ser o novo petróleo, né? Então, assim, as empresas mais valiosas do mundo são as empresas que tratam o dado. É a Google, é a Microsoft, é a Amazon. E aí, como isso, é importante como empresário ter esse olho, né? Então, assim, empresário é aquele cara que enxerga oportunidade. Então, assim, o cara que está olhando o petróleo ainda como oportunidade, ele está meio atrasado, entendeu? Ele tem que olhar atrás. A novidade é que, assim, meu amigo, dados é a nova oportunidade. Então, partindo do princípio que os dados, que conhecer o cliente, que saber por onde as pessoas se locomovem, ter agilidade, resiliência, não é porque eu tinha uma loja que tem 100 anos que eu vou durar mais 100 anos, né? A era digital prova que 70% das empresas tendem a sua extinção nos próximos 5 anos. Então, fala assim, nossa, o que é isso, né? É isso, porque na verdade mesmo uma empresa pequena, com muito pouco capital, mas com a ideia certa, usando a tecnologia correta, pode rapidamente suplantar um player centenário. Essa é a beleza e o perigo da era digital, entendeu? A gente sempre faz os webinars, a gente sempre traz algumas experiências desse ecossistema do empreendedor, né? E a gente falou, o que a gente conversou já no começo, né? Está democratizado hoje, né? Exato. Então, hoje as pessoas têm acesso a isso.
tem que desmistificar um pouco. Eu acho que o mais difícil de desmistificar para mim de todos os temas é a inteligência artificial, é o chatbot, que eu acho que as pessoas ainda se sentem muito distantes, principalmente o pequeno empreendedor. Sim. E aí você deu esse exemplo, que às vezes um pequeno, ele pode estar muito mais assertivo na sua atuação, muito mais preparado, com a visão correta. Com a visão correta do que uma grande empresa, né? Hoje ele pode ter isso, ele tem acesso. Por que o pequeno tem uma vantagem? E essa é a oportunidade que a gente estava falando. O grande, por exemplo, pega uma empresa que fatura 1 bilhão. Meu amigo, para ele pegar o carro-chefe dele e trocar o carro-chefe por um produto digital é um perigo. Porque depois da era da fase da digitalização, a era digital fala da era da deception, que é o quê? Nunca o produto digital vai nascer no mesmo nível de faturamento e tamanho do produto da era industrial. Então, o que acontece? Pô, você tem prédios, funcionários, carros, lojas. Você imagina você continuar pagando tudo isso daí e você fala assim, cara, eu não vou mais vender o que me dava dinheiro, eu vou apostar aqui numa nova era. E aí? E os funcionários, quem que vai pagar? E os prédios, quem que vai pagar? Enquanto que o cara que nasceu aqui para competir com esse cara que tem todos esses custos, ele não tem custo nenhum. Ele não tem passado nenhum. Ele já pode entrar com o produto inovador. Se esse cara fatura 100 milhões, esse cara fatura 1, esse 1 é capaz dele estar ganhando mais dinheiro líquido do que esse cara que fatura 100, entendeu? Pois é. Ele então, tá mais preparado. Essa é a nova corrida, entendeu? Então, assim, é como uma bandeira amarela na Fórmula 1, né? Pô, você tá lá na frente, 10 voltas, meu amigo, o mundo deu bandeira amarela, entendeu? Tá todo mundo realinhado, a nova largada. O problema é que o cara que tem 100 anos, ele anda mais devagar, entendeu? E o cara que chegou agora, ele anda mais rápido. Então, assim... E nesse mundo não tem perdão, não interessa que você tem 100 anos, ninguém vai te permitir que você ande mais devagar. E é por isso que as empresas centenárias têm que se reinventar. E é esse ponto, né? Que a pergunta que a gente está respondendo é mudar a sua empresa. Eu não acho que é mudar a sua empresa. Você tem que mudar a sua empresa porque a tua indústria já mudou. Já mudou. Não importa qual seja, pode falar qualquer uma aí que a gente consegue dizer exemplos de disrupção naquela indústria, incluindo até saúde. Não, mas eu acho que até, né, Vitor, que você comentou, não é nem só mudar, a necessidade de mudar, né? Porque não é querer mudar, tem que mudar. Precisa. Eu acho que a gente precisa, e de novo, tá totalmente democratizado, assim, não adianta mais. Existem algumas coisas mentiras aí. Não, hoje eu não tenho acesso hoje todo mundo tem acesso a muita ferramenta, Sem dúvida. Então, ela precisa se voltar a isso. Voltando para o ponto do Ikeda lá no começo. Antes, a pessoa, para ter uma tecnologia, precisaria construir um data center, contratar as pessoas, manter aquilo tudo, instalar o software, ter acesso às empresas grandes de tecnologia para ir lá querer instalar o software para você ou você mesmo montar um time. A barreira de entrada. Exato. A barreira de entrada hoje não tem nada no seu asset, né, na tua empresa. Está tudo na cloud, com grandes provedores botando as tecnologias que eles testam internamente, que são dominantes aí no mercado de tecnologia, para você, acessível, e com inteligência artificial não é diferente, está bem mais fácil. Então não se engane, pequenos empresários. Tem pessoa aí do teu lado que está, ou uma empresa menor, ou uma empresa em construção, que vai usar a inteligência artificial e que vai competir com você. E que vai competir com você e você vai achar que, não, eu não consigo usar. Você consegue usar. Você consegue usar, é isso. Exatamente. Enfim, chegaram algumas perguntas, eu vou passar. Tem uma pergunta do Marcelo Alencar. A gente até, de certa forma, respondeu, mas a gente pode reforçar que ele passa pensando na evolução da empresa, bem como a adaptação dos clientes. Você acredita que a empresa... Essa questão da adaptação do cliente, enfim, a gente vai explorar. Você deve primeiramente iniciar a transformação através de um chatbot para depois partir para o assistente virtual. E ele até comenta, né? Além disso, olhando a cultura do brasileiro, essa plataforma de interação é algo consolidado ou ainda irá se consolidar no Brasil? A gente já, de certa forma, a gente discutiu isso, né? Sim, eu posso, começando aqui, claro. Né? Eu não acho que tem que iniciar de uma forma ou de outra. Assim, o Ikeda deu o grande ponto do chatbot, que foi, eu acho que a grande parte desse webinar hoje, né? Se você precisa atender os seus clientes, e você, obviamente, quer ter um custo acessível para começar isso, ou até transformar a forma como você digitaliza o atendimento do cliente, porque o cliente está procurando isso. O cliente quer ligar, quer falar com você 00:30, 1h da manhã. Qualquer minuto. É fato. Então, assim, qualquer dia. Qualquer dia, boa, melhor ainda.
Então, se você precisa disso, o chatbot ou o assistente virtual é uma grande aposta, vamos colocar assim. Então, na minha opinião, eu acho que agora é o momento onde a gente sempre tem aquelas curvas de adoção de tecnologia, né? E a estava em ascensão e agora está mais ascensão. O chatbot já está quase lá em cima na onda. E não só a Vivo tem essa tecnologia, como outras empresas, né, de outras indústrias. A nossa está bem evoluída, né, fazendo um jabá, né, mas enfim, tem que fazer, né? Mas é bom dizer que, sem dúvida, isso é um caminho que você já deve adotar. Essa é a minha opinião. Você deve começar a pensar uma estratégia de ter um chatbot ou um assistente ou uma forma melhor de entender o seu cliente e dar um melhor atendimento para ele no mundo digital. Isso, para mim, eu acho que não é mais ser, tem. Tem que ter. É isso aí. Tem uma outra pergunta da Nádia que eu acho que é um pouco do que a gente que vocês já falaram aqui de treinamento, a gente até comentou. Porque algumas respostas dos chatbots, eu acho que de algumas experiências, não tem nada a ver com o que a gente pergunta ou o que a gente perguntou, né? Ótima pergunta, né, Excelente. Nádia? Fala aí. Até criou a profissão do treinador disso, né? Excelente pergunta, mas é uma Nádia. pergunta legal, porque é a Excelente dúvida pergunta. que eu acho que muita gente tem. Na verdade, esse é o cuidado que você tem que tomar. Imagina assim, você colocou lá no seu Facebook, no WhatsApp, um robô só porque você achava legal. E aí não tem ninguém cuidando daquilo lá, não tem ninguém olhando se está acertando as perguntas e foi só para parecer legal. Meu amigo, em vez de ser bom, vai ser ruim, porque o robô vai responder tudo errado, os clientes vão ficar nervosos, né? Obviamente, você fala, vai tirar a credibilidade do canal e em breve ninguém mais vai usar, porque um canal que responde tudo errado, ninguém quer mais falar. E por quê? Você precisa, com certeza, imagina assim, se alguém entra na sua loja e é seu cliente, você vai ter o cuidado de atendê-lo bem. Os canais digitais são exatamente a mesma coisa. Você tem que ter uma disciplina e um cuidado de olhar o que ele está errando, de ir lá, corrigir. E o problema hoje é que, exatamente pela democratização, não existe ainda uma maturidade de como você deve fazer essa operação. Então, de verdade, é necessário sempre ter uma pessoa olhando o que está acontecendo todo dia, corrigindo os problemas, né? Numa alta escala, com um centro de treinamento, numa pequena escala. Pô, você, proprietário, vai olhar o que o teu cliente está perguntando. O treinamento pode ser uma pessoa, mas precisa criar novas perguntas. Tem gente perguntando e o robô está dizendo não sei ou está respondendo uma besteira. Isso não pode acontecer. Entendeu? Ou respostas inadequadas dado o novo perfil ou visão de produto que você tem, ou o preço que você tem. Ou a tal da user experience. Você pensou que o cliente ia perguntar uma coisa, ele está perguntando outra. O que você errou? A user experience e o customer experience. Você errou. Você errou, porque na verdade você não está preparado para aquilo e assim, mesmo que não esteja, que pode acontecer, você tem que estar vendo para monitorar, para atuar em cima disso, né? Que é um pouco que você falou da imagem da sua empresa. Né? Exato. Rony, desculpa. Hoje tem várias técnicas aí de como fazer isso. É óbvio que isso está talvez mais acessível diretamente para as empresas grandes que contratam os profissionais parrudos do mercado, vamos colocar assim. Mas existem técnicas muito simples de evitar isso que a pessoa, a telespectadora Nádia comentou, obrigado. E sim, tem experiências muito frustrantes no mercado. Eu comecei isso lá atrás, lá em outra empresa, há bastante tempo. E eu sei o quão é frustrante as empresas implementarem e falar não está legal, não está legal. E aí sim você tem um framework de ideias e formas de fazer que te coloca em outro patamar, entendeu? Então isso a gente está praticando aqui. Então quando a Vivo lançou a Aura em fevereiro de 2018, a gente poucos meses depois a gente já lançou os CT-Bots, porque a gente sabia da necessidade dos CT-Bots. Porque a gente tinha experiência, tem pessoas experientes no meu time e eu também já tinha experiência com isso. A gente pode até propor outros webinars ou outros blogs que a gente pode escrever sobre isso no Terra e dar dicas para o pessoal sobre como fazer um bom robô, vamos dizer assim. Receitas. Receitas, boa, Guilherme. Receita da Dona Maria, né? Esse aí vai ser da inteligência artificial. Não, mas esse é um tema que a gente tem bastante demanda. Eu acho que a gente pode até pensar em realmente algum conteúdo focado nisso. Tem que a gente coloque lá no blog do Terra Empresas e adicione, que eu acho que seria bastante rico para o público.
Tem a pergunta da Fernanda, que ela pergunta justamente quais... A gente já comentou alguns exemplos de ferramentas, enfim, que existem no mercado e no final das contas ela quer saber se é um alto custo, né? Se essas ferramentas hoje custam caro para as empresas, né? Na verdade, vou te dizer o seguinte, quase todas elas operam o que a gente chama de freemium, né? Então, se você quer experimentar ou é de graça ou é muito barato e aumenta o custo conforme você vai realmente utilizando aquilo lá para fins comerciais, né? Então, mesmo que você olhe coisas quase que a gente chama de open source, né? Tem a Chatfield, que é para o Facebook, que é uma coisa assim que é de graça até uma volumetria razoável. Se você olhar o próprio Azure, a AWS, a parte aí da Google Cloud, todos eles têm o que eles chamam de criação de ecossistema. Então, o que eles fazem? Tem treinamento, tem criação de comunidade, eles vão te dar créditos para você utilizar esses sistemas de nuvem para você aprender. Na hora que você aprender, obviamente, aí você tem que fazer uma conta, né? Quanto custa aquilo em alto volume versus o que você vai ganhar. Essa é uma conta que você sempre tem que fazer, né? Tem que fazer uma avaliação do custo efetivo, mas é que a gente já comentou bastante em relação ao ganho, né? Então, querendo ou não, a gente já tem um ganho por trás disso, é a conta que tem que ser feita por empresário que estiver implementando a ferramenta, né? Eu acho que existem oportunidades hoje, é realmente aquela conta de custo-benefício. Perfeito. Enfim, gente, nós estamos chegando no final do webinar. Tem algum último recado, Ikeda, Vitor, que vocês queiram dar para o público que está assistindo? As outras perguntas que chegaram a gente vai respondendo de outra forma depois, via os e-mails, via as redes sociais, mas é que realmente a gente está chegando no final do webinar. Acho que assim, realmente os empresários terem atenção para a inteligência artificial, né? Eu sempre dou o exemplo, né, que meus sobrinhos que não sabem nem escrever, ele já sabe usar um assistente virtual, né? Pergunta ali como é que joga o Angry Birds, como é que troca de canal sem ter que ler manual, enfim. As crianças, a nova geração já está vindo preparada para assistentes virtuais. Na verdade é que eles usam melhor do que nós, essa que é a grande verdade. Expertos, né? Inclusive. O menino não sabe nem ler, mas ele já sabe navegar usando um assistente. Então, assim, isso veio para ficar, é uma oportunidade de mercado. Acho que as pessoas não têm que ter medo da tecnologia. Elas precisam estudar a tecnologia, o acesso a ela, ter a curiosidade. E eu acho que o legal da era digital e do empreendedorismo é isso, né? É a oportunidade, a democratização e o espaço para a pessoa que é empreendedora, né? Acho que essa é a beleza do momento que a gente está vivendo. Né? Legal. Algum comentário, Vitor? Acho que o Ikeda comentou resumiu muito bem, e eu acho que não precisa ter medo mais da inteligência artificial. Ela não vai roubar o teu emprego, ela precisa de você. E ela já saiu da academia há muito tempo. Não achem que é coisa para rádio de laboratório, não é para cientista louco. Ela realmente está aí, cientista louco. Ela está aí disponível para você. Pense o que fazer com ela, porque ela pode te ajudar muito. É isso aí. É isso, gente. Eu queria agradecer demais ao Ikeda, ao Vitor pelo Obrigado papo. A gente conversa bastante por aqui e é sempre muito legal ter esse tipo de insights que vocês colocam. Queria agradecer quem está nos assistindo e dizer que, como eu já disse, as perguntas que vieram a gente vai respondendo ao longo do tempo. E tenho o compromisso agora de colocar algum artigo no blog sobre inteligência artificial. Que agora as pessoas vão ficar curiosas. O autor agora. Vai fazer o autor. O blogueiro. Aí o Vitor vai usar a inteligência dele não artificial para escrever esse artigo. É isso, gente. Queria agradecer a participação. Chegamos ao fim aqui desse webinar sobre inteligência artificial. Obrigado. Tchau.